Bom, meus amigos, como a gente ficou sabendo ontem, através da Folha de São Paulo e de diversos outros veículos de comunicação da velha mídia, aquela malfadada ida de empresários brasileiros, capitaneadas pela CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, para os Estados Unidos, para tentar ver se começava um canal de diálogo com alguma autoridade americana para retirar ou reduzir as tarifas de 50% impostas pelo Donald Trump, como era esperado, não deu absolutamente nada. E olha que eles conseguiram, de fato, ser recebidos por uma grande autoridade, que é o número 2 do Departamento de Estado americano, o Christopher Landau. Esse cara é muito poderoso, sim, e o tempo dele é muito escasso. E para ele ter recebido essa comissão, é porque ele achou importante. Mas o que é que aconteceu? De fato, o que aconteceu é que o Christopher Landau disse aos empresários que ele não poderia fazer nada, que o Departamento de Estado não poderia fazer nada. Ou seja, o Marco Rubio tampouco poderia ajudar. E ele disse o seguinte, que a melhor coisa que os empresários fariam era terem ido a Brasília conversar com o governo brasileiro. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, nós já sabíamos disso muito tempo antes. O Eduardo Bolsonaro avisou, o Paulo Figueiredo avisou várias vezes que não adiantaria essa comissão de empresários brasileiros ir para os Estados Unidos, que era melhor economizar essa grana e ir bater na porta, por exemplo, do Lula, ou do Alcolumbre, ou do Hugo Mota, para tentar destravar aí a anistia ampla, geral e restrita. A comissão era composta de mais de 100 empresários. E é óbvio que eu não acho que esses 100 foram se encontrar com Christopher Landau, né? Deve ter sido uns 3 ou 4 no máximo. E ouviram aquilo que a gente já tinha dito há muito tempo aqui, tanto na Auriverde, quanto no meu canal de Red Pill, como o Paulo, como o Eduardo, enfim. Quem tem juízo e quem conseguiu fazer a leitura correta, que é o Donald Trump já tinha deixado muito claro qual era a possibilidade de começar uma negociação com o Brasil para a redução de tarifas. E ele deixou claro que era o seguinte: ou vocês colocam a anistia ampla, geral e restrita, também falaremos de Big Techs e também a reabilitação política do presidente Bolsonaro, ou não tem negociação. Se vocês não quiserem, tudo bem, é um direito de vocês não quererem negociar, mas as nossas pré-condições são essas. Se vocês quiserem abaixar as tarifas, a gente vai por esse caminho. Vamos negociar a anistia, a reabilitação de Bolsonaro e as sacanagens que vocês estão fazendo com as Big Techs. O governo brasileiro e os empresários acharam que iam conseguir driblar isso, ir lá bater na porta do Christopher Landau e convencê-lo de abaixar as tarifas sem esse pré-requisito de conversar sobre esses temas. Evidentemente, deram com a porta na cara, no sentido de que as suas demandas não foram atendidas e a gente já sabia que isso iria acontecer. Não é nenhuma novidade. Os empresários gastaram muito dinheiro para ir para os Estados Unidos e, evidentemente, que não conseguiram voltar com nada de concreto, a não ser que, pela primeira vez, o governo americano disse... Desculpe. O governo americano disse o que o Eduardo Bolsonaro já havia dito há muito tempo. Vá bater na porta de Brasília. Depois que vocês resolverem os seus assuntos internos, aí sim, venham aqui que a gente pode começar uma negociação sobre tarifas. Antes disso, não vai acontecer. E é curioso, né? Por que essa perda de tempo? Por que essa perda de energia desses empresários que não são pessoas ignorantes, né? São pessoas altamente esclarecidas, gente ali que fatura
na casa dos bilhões de reais. Então, por que essa galera foi bater lá na porta, sabendo que era a porta que não ia ser aberta? Eles achavam o quê? Que o governo americano ia esquecer tudo que falou, que o Donald Trump ia esquecer tudo que falou, ia dizer, ah, tá, ok, empresários, vamos sentar aqui, vamos começar a negociar a diminuição das tarifas? Claro que não, né? Claro que não. E o próprio Christopher Landau falou, isso é uma determinação que vem de cima, é uma determinação que vem do meu chefe, né? Que é o presidente Donald Trump. A questão não é tarifária, a questão não é econômica, não é diplomática, a questão é simplesmente política e tem que ser resolvido na seara política. Mas o governo brasileiro não está afim de discutir isso na política, insiste, o Haddad dizendo que é uma questão econômica, que tarifa tem que ser resolvido na seara econômica, etc e tal, e já viu que isso aí não vai para lugar nenhum. Pode até ser que o governo esteja fazendo isso propositalmente, né, para tentar auferir algum lucro pessoal de popularidade. Mas não está dando certo porque as pesquisas já mostraram que o governo é culpado perante os olhos da população pelas tarifas que estão acontecendo. Tentaram jogar para cima de Eduardo, tentaram jogar para cima do presidente Bolsonaro, mas simplesmente não deu certo. Quando é que o governo brasileiro vai entender que para sentar lá precisa antes resolver o dever de casa? Essa é a questão e a gente espera que em dado momento a coisa seja entendida pelos empresários brasileiros, já que o governo não quer entender, que os empresários pressionem, que os empresários botem a pilha lá dentro do governo, falando com o Alcolumbre também, falando com o Hugo Mota também, para que a coisa comece a ser discutida. Sem isso, não vai rolar nada. E agora, espero que não vão mais para os Estados Unidos, né? Porque já foi uma delegação de senadores, não aconteceu nada. Agora uma delegação gigante de empresários, também não aconteceu nada. Espero que eles tenham entendido dessa vez que o caminho é outro.